dimensão 7D do BIM. Como eu disse, a dimensão 6D e a 7D, em algumas literaturas, ela está invertida, né, uma em relação à outra, tá? Mas essa aqui que eu trago para vocês é certamente a mais difundida do mercado, a mais aceita pelo mercado. E o 7D, ele trata da questão dos facilities, ou gestão da edificação. Daí vamos pensar o seguinte, né? Como é que isso se dá na prática, né? Como é que um modelo BIM ele pode nos ajudar ali na gestão da edificação, né? Como é que ele pode, digamos, ajudar o síndico, né, ou o gestor daquele edifício ao longo aí do uso desse edifício, né, da vida útil efetiva desse edifício. Imaginem alguns exemplos muito simples, né, bem banais até. O seguinte, imagine, né, se eu definir que 7D é a dimensão com a qual eu vou trabalhar, imagine o seguinte, no momento em que eu estou especificando uma luminária, eu posso verificar lá que essa luminária que eu estou especificando, ela tem, digamos, 5.000 horas de vida útil. Muito bem, e vamos imaginar também que eu tenho uma outra opção no mercado que me dê 8.000 horas de vida útil. Se, né, 5.000 horas, 8.000 horas. Agora, imagine também que eu tenho controle também em relação a custos dessa luminária. Então eu consigo pensar que se eu fizer a escolha da luminária que tem, por exemplo, 5.000 horas de vida útil, né, estimada, eu posso pensar em daqui quanto tempo, a partir do edifício funcionando, a partir de quanto tempo eu tenho que fazer uma nova aquisição para que no momento em que eu preciso substituir aquelas luminárias, elas estejam lá. E se eu tenho o fator custo associado, eu sei, inclusive, quanto, né, eu vou ter uma estimativa de quanto vai ser esse investimento, né, nesse determinado momento. Agora, da mesma forma, imagine de novo aquela lâmpada de 8.000 horas de vida útil. Eu consigo fazer a mesma análise e verificar e tomar uma decisão com dados concretos, qual das duas opções ela é melhor no sentido de gestão da edificação, né? Qual delas que vai ter um retorno melhor? E isso vai variar, né, dependendo do uso dessa edificação, né? Essas luminárias que a gente está conversando aqui de forma hipotética, né? São luminárias para que tipo de uso? Né? Elas têm uso extenso, ela tem uso intenso ou tem uso esporádico. Então, se ela tem uso intenso, né, as 5.000 e 8.000 horas podem ser pode ser um peso maior, né, de uma em relação à outra. Se o uso é mais esporádico, pode ser pouco relevante essa diferença, né, de vida útil, né, entre elas. Então, e a questão de custo, né? Qual é o impacto do custo se eu escolher essa de 5.000 horas, né? Qual o impacto no custo e no tempo, né, de substituição se eu escolher essa de 8.000 horas? E assim por diante. Então, eu consigo inserir esse tipo de informação dentro do meu modelo e eu consigo, de novo, numa fase de concepção ainda da edificação, inclusive, numa fase de concepção da edificação, inclusive, eu consigo tomar esse tipo de decisão que vai impactar diretamente depois questão de custo e vida útil dessa edificação. Então, o 7D, né, a dimensão 7D, né, a dimensão de facilities e de gestão da edificação, é algo que pode, né, ter um potencial enorme aí para revolucionar realmente a gestão das edificações. E é algo que está ao nosso alcance usando a tecnologia BIM. E realmente o impacto disso aqui para a gestão da edificação é enorme e, de novo, ponto importantíssimo, é um impacto e uma escolha que a gente faz na fase ainda de concepção do projeto. Isso é incrível, a gente não tinha ferramentas até então para trabalhar com isso. Né? A gente, né, dependia de um esforço absurdo para a gente ter condições de pensar isso aqui anteriormente. Né? E agora, com tecnologias BIM, a gente tem essa possibilidade. Tá? Então, esse aqui é um impacto enorme, né, que a gente tem, e de novo,
é uma decisão que a gente consegue tomar em momentos muito iniciais da nossa edificação ali, né? Na fase de concepção. Então, isso vai permitir que a gente tome decisões muito mais acertadas, que vão permitir que a gente tenha uma edificação, né, com uma vida útil muito mais longa, a um custo muito menor, né? Se a gente pensar na dimensão 6D, há um impacto ambiental muito menor, ou até, dependendo, impactos positivos, tá? Então, essas são qualidades do BIM que a gente tem que reforçar muito, destacar sempre.